Meu nome é Isabelle Anunciato e hoje eu vou falar sobre o livro Diabo dos Números. O livro Diabo dos Números aborda conteúdos matemáticos. Sua linguagem é simples e é recomendável para qualquer pessoa. O livro é uma forma mais fácil das pessoas e os alunos verem que a matemática pode ser bela e até mesmo divertida. Esse é o primeiro livro paradidático de matemática que eu leio e eu gostei bastante. É um livro cheio de significados, não deixe de lê-lo. Eu gosto da matéria matemática, apesar de ser um pouco complicada. Meu nome é Maria Luísa, eu sou do nono C e hoje eu vou falar sobre o livro Diabo dos Números. Eu gostei muito do livro, achei muito interessante. Ele ensina matemática de uma forma muito diferente e divertida. Eu recomendo muito o livro Diabo dos Números. Gostei muito da leitura do livro, ele ensina matemática de uma forma muito divertida, é muito interessante a leitura do livro. Gostei bastante da leitura do livro, achei ele muito interessante. Meu nome é Evelyn Ribeiro, do nono ano C. Eu vou falar o que eu achei sobre o livro. Eu achei ele muito legal, muito explicativo, muito interessante também. Eu achei interessante porque ele fala sobre um garoto chamado Robert que não gosta muito de matemática, até que em um dos seus sonhos vem o Diabo dos Números. Um homem, que se diz ser o Diabo dos Números, chamado Teplotat, que tenta convencer Robert a começar a gostar de matemática, fazendo modos divertidos e diferentes para que ele comece a gostar de matemática, ensinando ele de vários modos interessantes, ensinando ele de expoente, triângulos, porcentagens, frações e assim por diante. O livro é bem explicado, eu gostei bastante do livro por esses motivos, que na verdade traz bastante conhecimento, que faz você ficar pensando sobre o livro, você fica relevando assim o livro, fica pensando, e assim vai. E eu acho que não pode dar opinião, mas eu vou dar mesmo assim. Eu achei o livro, na minha opinião, eu achei o livro muito legal e eu recomendaria pra todo mundo. Que na verdade eu conheço, porque recomendar as pessoas que eu não conheço não tem como. Mas eu recomendo para as pessoas esse livro. Pra quem não gosta de matemática mesmo, tentar ler. E de quem não gosta de ler, lê mesmo assim. Porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de ler. E eu li o livro e eu achei bem legal. Eu vou falar agora sobre as minhas dificuldades. Bom, minha dificuldade em matemática é muito grande. A maioria das contas eu não entendo. Às vezes eu tenho que perguntar, ou às vezes eu fico pensando até ver se minha mente abre assim, pra ver se eu entendo a questão. E é legal você ficar pensando assim, tentar, saber como se faz. Porque se você ficar sempre perguntando pra professora, também é legal perguntar pro professor, pra você ter uma ideia de como, você pensar desse jeito. Vamos supor, o professor explica de um jeito, mas você pensa de outro jeito. Eu sou bem nisso. O professor explica de um jeito e eu vou lá, penso em uma coisa ao contrário que eu entenda pra fazer. E acho que a maioria das pessoas faz isso, mas eu sou a que faz mais isso, que o professor explica, aí você pensa de outro jeito pra ver se você entende. Se você não entende, você faz um resumo da matemática pra você tentar entender como é que você fez isso. Aí depois você faz uma explicação assim no caderno, e pra ver se você, quando você olhar assim no caderno, falar, tá bom, entendi. É tipo isso.
Às vezes eu faço bem que uma explicaçãozinha assim, um post-it, assim, pra eu tentar lembrar de como fazer a conta e de como montar a conta, e escrevendo também, né, pra ver se eu consigo entender também, entender melhor. E eu acho que seria isso, né, as minhas dificuldades. E só isso. Tchau. Fico pensando até ver se minha mente abre assim, pra ver se eu entendo a questão. E é legal você ficar pensando assim, tentar, né, saber como se faz. Porque se você ficar sempre perguntando pra professora, também é legal perguntar pro professor, né, pra você ter uma ideia de como, né, você pensar desse jeito. Vamos supor, o professor explica de um jeito, mas você pensa de outro jeito. Eu sou bem isso. O professor explica de um jeito e eu vou lá, penso em uma coisa ao contrário que eu entenda pra fazer. E acho que a maioria das pessoas faz isso, mas eu sou a que faz mais isso, que o professor explica, aí você pensa de outro jeito pra ver se você entende. Se você não entende, você faz um resumo da matemática pra você tentar entender como é que você fez isso. Aí depois você faz uma explicação assim no caderno e pra ver se você, né, quando você olhar assim no caderno falar, ah, tá bom, entendi. É tipo isso. Às vezes eu faço bem que uma explicaçãozinha assim, um post-it, assim, pra eu tentar lembrar de como fazer a conta e de como montar a conta, e escrevendo também, né, pra ver se eu consigo entender também, entender melhor. E eu acho que seria isso, né, as minhas dificuldades. E só isso. Tchau. Oi pessoal, meu nome é Aine Alvarenga Chagas, sou do nono C. Hoje vou falar sobre o livro chamado O Diabo dos Números, que fala sobre Robert, um menino que odiava muito matemática. O livro tem sequência de 12 sonhos, em que Robert aprende de uma forma mais divertida e interessante, com Teplotaxo, o Diabo dos Números. Eu gostei muito do livro, pois ensina matemática de uma forma divertida e interessante, e tem muitas aventuras entre Robert e Teplotaxo. E além de você aprender mais sobre a matemática, como eu aprendi muito mais, você aprende sobre outras pessoas que foram muito importantes na matemática. E o livro é recomendado para todos os públicos, pois a linguagem dele é fácil para crianças e adolescentes. E sim, eu recomendo o livro, pois vale muito a pena.